Ô, louco, André, já começou o programa, bicho? Vixe. E eu tava aqui, ó, saboreando o melhor gelado de Curitiba do Brasil, porque vamos falar que hoje nosso convidado é super especial. Galera, você só tá assistindo um conteúdo com essa qualidade pelo apoio dos nossos patrocinadores, que são as melhores empresas do mercado. Começando por ela, a queridinha de quem cuida de logística. Não é não, Rafa? É isso aí, pessoal. Pensou em logística, pensou em food delivery. Outra coisa, pensou em cardápio digital, falou cardápio web. E quem tem cardápio digital, constrói sua base. Quem constrói sua base... É Repediu, bora lá. E para você que é de Curitiba e tá com problema com o entregador, a solução é Food Home. Todos os links dos patrocinadores estão na descrição desse vídeo. Valeu. Pessoal que tá acompanhando nosso programa hoje, meu muito obrigado. Mais um programa com um convidado de sucesso, André. Que veio para deixar o nosso programa mais gostoso ainda. Saboroso, né? Nossa. Chegamos aqui, os caras estavam servindo a gente e me senti importante. Que isso. O que você tá achando desse programa de hoje, André? Cara, não dá nem vontade de falar muito. Eu tô com meu potinho aqui, cara, então, ó. Mas eu tô querendo saber muito da história dessa marca aqui, porque além de ser uma marca de sucesso, galera, eu quero falar pra vocês, contar um pouco dessa história dessa marca aqui. Porque eu conheci um pouco da história e eu sei que isso daqui, pra compartilhar com nossos telespectadores, Com os ouvintes, é sucesso. Porque não é sempre que você sabe a história de uma marca de sucesso. Todo mundo olha lá, ela no shopping, no Brasil inteiro, Rio de Janeiro, em tudo quanto é lugar, mas não sabe o que passou por trás de tudo isso para chegar aqui onde chegou hoje. Apresente essa marca para nós de sucesso aqui, porque hoje mora no nosso coração. Sim. A gente tá lutando para crescer ela no mundo do delivery e no final do ano quem vai receber o prêmio lá De melhor fornecedor. é quem? Somos Mestre nós. do delivery. Então, assim, é sensacional poder hoje estar aqui com esse cara que, desde o primeiro momento, nós já vimos que ele era um cara diferenciado. Pela forma dele, por toda a história, por ser um cara de decisão rápida. Não, vamos fazer, vamos acontecer e tudo. Cara de atitude. Né? Cara de atitude. E, mais especial ainda, porque ele confiou no nosso trabalho desde o começo. Então, assim, é um prazer estar aqui com o Dirceu, CEO da Milk Creamery. Aí. Seja muito bem-vindo, Dirceu. É muito orgulho para nós trazer você aqui para contar essa história de sucesso. A gente já teve lá no teu escritório, você contou a história, a gente achou... Cara, quando eu vi você contando a tua história, eu olhei pro André e falei, André, o Dirceu tem que ir no nosso podcast. Porque aqui, o intuito nosso do programa é trazer os grandes empresários para as pessoas saberem a dificuldade, como é ser um grande empresário, como é se comportar. Porque ser empresário, todo mundo pode falar, eu sou empresário. E pode querer, né? E pode querer. Mas o cara ser realmente um empresário é ter a postura que você tem, com a equipe que você tem, os franqueados, a maneira que você se comporta. A gente cuidado. pode olhar para você e falar, esse cara é um grande empresário. Muito obrigado por ter aceito esse desafio para estar aqui, contar essa história de sucesso. Muito obrigado por ter trazido esse sorvete maravilhoso, esse gelado sensacional para nós. Desde a hora que a gente chegou aqui, chegamos atrasado, já chegamos dentro do pote e não paramos de comer. Seja muito bem-vindo, Dirceu. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite aí pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando o que a gente sabe, não com o intuito de ensinar ninguém, mas compartilhar aquilo que a gente passou, as coisas boas e as ruins. Normalmente são as ruins que fazem a gente evoluir mais, né? Sim. Então, certamente é uma trajetória aí de muitos desafios, muita superação. E é um prazerzaço estar aqui com vocês e me sinto privilegiado em estar compartilhando aí um pouquinho da história da Milk com vocês. Obrigado. Dirceu, pra gente começar, né? A gente sempre gosta aqui. A Milk, beleza, a gente conhece, a gente sabe um pouquinho da história, já contou, mas a gente quer conhecer você. Quem que é o Dirceu? Da onde o Dirceu vem? O que o Dirceu gosta de fazer? Como que você... O que é o Dirceu pré-Milk? Né? Conta um pouquinho pra nós. Perfeito. Sou casado, pai de 3 filhos. Sou do interior do Paraná, uma cidade chamada Dois Vizinhos, né? Uma cidade não tão conhecida. Mas é lá que passei toda a minha infância, lá que tem meus amigos, minha família, meus pais... É um lugar que eu literalmente falo que eu me sinto em casa até hoje. Então, a gente viaja aí, fica o Brasil inteiro na correria, trabalho, às vezes férias. Mas quando é para descansar um pouquinho de verdade, é lá o meu aconchego, né? Lá na casa dos meus pais, lá na minha cidade, tá toda a minha família.
Meus anos antes da Milk estavam sendo dedicados à área de tecnologia, numa empresa de software. Então, meus últimos 10 anos antes da Milk foi nisso. Então, viajava aí Brasil todo por essa empresa, cuidava da área de varejo, então software para varejo. E é isso. E até que eu conheci a Milk aí há 7 anos atrás e foi amor à primeira vista. Mas sou nascido, então, numa cidade do interior. Trabalhei em algumas empresas, comecei muito jovem lá, cortando grama, trabalhei no Pesque Pague lá, limpando peixe, aquela coisinha de quem trabalha, de quem mora no interior, quer ganhar seu dinheirinho, então você começa a fazer algumas coisas desde muito cedo, né, para criar ali tua independência. E foi assim, e sempre com o desejo de empreender. Inclusive, quando nem sabia o significado da palavra empreendedor. Aliás, nem sabia que ela existia, né? Então, lembro vagamente assim, mas a primeira coisa que quando eu reflito hoje, quando que eu pensei em fazer alguma coisa? No colégio, não sei se as piazadas ainda fazem isso, mas tínhamos uma aula de reciclar papel. Então, a professora pegava recortes de revista, jornal, e tinha que bater no liquidificador, e aquilo virava uma papa, e colocava numa peneirinha, e aquilo transformava em algo mais amarelado, assim, né? Mas não era mais tão colorido. E aí a gente tinha que pintar aquilo, fazer aquilo quadrinhos, né? Coisinhas. E eu me perguntei isso lá, com 7, 8 anos talvez, né? Poxa, eu podia vender esse troço aqui, né? Fazer desenhinhos aqui para vender. Então, na época, não sonhava o que era empreender, nunca tinha ouvido sobre isso. Mas hoje eu reflito que desde lá isso já surgiu em mim. Depois disso, a minha mãe, a dona Helena, ela sempre foi uma excelente boleira. Na época a gente não falava confeiteira, né? Minha mãe sempre fazia bolos deliciosos. E tinha o que eu mais gostava, que era a tal da nega maluca, né? Um bolo de chocolate lá com cobertura. E no colégio que eu estudava, tinha uma senhora que vendia pastel no recreio, no intervalo. Ela ficava na grade, pro lado de fora do colégio, vendendo. E eu convenci minha mãe a fazer bolo pra gente vender lá no recreio, na hora do nosso intervalo. Então, quando eu penso um pouquinho, quando que me veio vontade de empreender? Insisto, eu não sabia que era isso que eu estava fazendo. Certo. Mas desde muito cedo, então, eu tive essa vontade de fazer alguma coisa diferente. E de lá até Milk foram inúmeras tentativas, muitos erros, muitos acertos. Até que 7 anos atrás a Milk surgisse, se tornasse o projeto da minha vida. E minha grande paixão aí é levar isso para o Brasil inteiro. Bacana, hein? O homem já começou dando uma aula para nós. Dirceu, me diga uma coisa. Como que foi essa transição para você? Você falou que trabalhou na área da tecnologia, né? E passar para a parte da alimentação, porque são 2 segmentos totalmente diferentes. Então, é muito importante os novos empreendedores, os novos empresários, saber que diferenciar um segmento para o outro. Então, seria muito importante você passar esse feedback para as pessoas que querem crescer também, porque as pessoas que assistem nosso programa, elas buscam esse conhecimento para que se espelhar em grandes empresários como você. Às vezes tem alguém lá do outro lado que é do mesmo setor, da mesma linha. A gente sempre fala isso porque a área de gastronomia no Brasil, de alimentação, ela é uma das principais escolhas de quem quer começar um negócio, né? Porque todo mundo entende que a frase mais famosa é: comida é bom porque não para. Todo mundo come todo dia. Né? Então, acho assim, é legal você contar, porque você veio de uma área totalmente diferente, com uma visão totalmente diferente do negócio, né? Para esse mercado, o que te chamou a atenção? O que te fez tomar essa decisão? Como que você conheceu, né? Você teve alguma experiência com alimentação pré-Milk, não teve? Como que foi isso aí? Ou a sua mãe influenciou por ela ser a boleira? Não, veja só, não tive nenhuma experiência antes da Milk no ramo da alimentação, a não ser como consumidor. Nunca me imaginei trabalhando nesse segmento por entender um pouquinho os desafios que é. Então, eu era o contrário do que muitos pensam, né? Eu nunca quis trabalhar com alimentação. Vou ter um bar, vou ter um restaurante. Isso nunca foi meu objetivo. E, na verdade, quando a Milk surgiu como uma oportunidade, eu recusei muitas vezes até aceitar. Mas vou explicar por quê. Eu estava morando numa cidade aqui do interior também, chamada Pato Branco. Tinha recém-vindo de Pernambuco, então quando eu trabalhava nessa outra empresa, eu viajava o Brasil inteiro e morei em muitas cidades, muitos estados diferentes. E estava em Pato Branco querendo ficar mais perto da minha família, ficar um pouco mais tranquilo. Estava com um filho pequeno, então estava querendo ficar meio por lá. Mas eu vinha muito para Curitiba a trabalho e em uma dessas vindas eu fui visitar um amigo meu compadre. E ele comentou que ele estava abrindo uma franquia de gelatos num estabelecimento que ia abrir em Curitiba, que é o Souk, né, uma vila gastronômica em Curitiba. Ele ia abrir.
E no momento que ele falou isso pra mim, eu parabenizei. Poxa, que legal, bacana. Mas o cérebro falava, que coisa que esse meu amigo tá fazendo. Que loucura. bobagem. Mexer com sorvete, cara. Curitiba, frio. Chuva. Fora da curva. Não faz o menor sentido. Mas, claro, como ele falou que ia fazer, me coube a desejar sorte e parabenizar a escolha. Mas aí, 2, 3 meses depois, eu vim morar em Curitiba. A minha esposa é formada em administração, trabalhava nesse momento numa clínica odontológica, na parte administrativa. E um belo dia ela comenta comigo que se ela pudesse voltar atrás, ela faria odonto e não administração. E a minha resposta foi que voltar atrás não era possível, né? A gente não consegue fazer isso. Mas desenhar o teu futuro, isso dá para fazer. Então, se ela realmente quisesse isso, a gente poderia fazer isso. E foi nessa conversa, a gente evoluiu esse assunto e decidimos morar em Curitiba para que ela pudesse fazer odonto em Curitiba. E a única coisa que eu falei para ela foi assim, olha, você tem toda tranquilidade do mundo para se arrepender dessa decisão. Tá bem tranquilo. Desde que seja antes de assinar o contrato com a faculdade. Porque era particular. Então, assim, assinou o contrato, aí vai ter que se formar. Não dá para voltar atrás. Exatamente. E ela quis muito, né? E a mãe dela sempre trabalhou na área da saúde, então ela já tinha uma certa ligação com isso. Eu, por exemplo, jamais daria certo, né? Não posso ver sangue, então não dá. E ela demonstrou esse interesse e veio para Curitiba para ela fazer odonto. Então eu comecei muito no Souk. E eu via a loja desse meu amigo. O potencial. Aí, mas eu ainda achando que não era uma boa ideia ele ter ido para esse momento. Ele é bancário, não fazia o menor sentido. Mas eu ia muito no Souk e via a loja sempre lotada. Me chamou muito a atenção a identidade visual da marca. As cores. É lindo, né? Sim. A vaquinha piscando, essa coisa mais lúdica, né? Então isso me chamou a atenção. Em abril daquele ano, ele me chama e me convida para ser sócio dele. Nessa unidade? Não. Os franqueadores, na época, receberam uma oferta de um novo ponto em Curitiba, que é no Jockey Plaza, no shopping. E queriam que ele abrisse uma loja lá. Mas ele não tinha, naquele momento, todo o capital disponível para fazer esse investimento e me convidou para ser sócio. E sem hesitar, eu falei não. Amigo, vender sorvete, não. Já fica foi pra na minha alçada. Mas foi espontânea ali a resposta, né? Até porque eu trabalhava, né, nesse segmento. Sim. E meu uniforme estava longe de ser um avental, um boné, uma polo, né? Eu andava de social, sapato solo de madeira. Meu dia a dia era outro, né? Viajando. Então eu não me enxerguei no negócio. Mas ele, muito sedutor que começou a me mostrar. Olha quanto faturei mês passado. Olha a minha margem. Olha o meu CMV. E eu, de conta, entendia. Então, por mais que eu achava pouco, sorvete, né? Nem pensava em gelato, né? Sorvete e Curitiba são duas coisas que me parecem não combinar. Mas quando eu comecei a ver o movimento da loja, a qualidade do produto, isso para mim sempre foi um grande diferencial. As margens que ele tinha, começou a encantar. E aí tivemos uma reunião lá com os proprietários da Milk até naquele momento. E fui convencido ali a empreender junto com ele e inauguramos juntos essa loja no Jockey Plaza. Então ele ficou como proprietário da loja do Souk e eu e ele sócios dessa operação no Jockey. Então foi aí que surgiu a Milk para mim num momento sem querer, mas depois acabei aceitando. Negando primeiro. Negando. Mas depois foi e andou. Mas e essa negociação foi surgir como? De uma maneira bem tranquila ou você falou assim, não... Agora eu tô decidido, vou querer fazer o negócio. Ou foi em trancos e barrancos, pensou bastante? Ele teve como que te convencer muito? Veja só. Eu tive 2 sonhos na minha vida, desde muito novo, de ter carros. Eu sempre quis ter um Golf branco, Limited Edition, banco de couro e teto solar. Sempre. Eu não queria outro. Sonho de piá. De piá, exatamente. Sonho de piá. Tinha que ser aquele modelo. E eu comprei esse Golf lá em Pernambuco. Que depois acabei sofrendo um acidente e deu perca total. E eu não quis comprar outro. Porque eu já tive. Eu tive o Golf e passou. Realizei, tá tudo bem. Ele nem era condizente com o meu estilo de vida. Pela empresa que eu trabalhava, o jeito que eu me vestia, que era o meu uniforme, né? Nem era condizente com ter um Golf. Mas realizei aquele sonho. E nesse momento que eu estava em Curitiba, o meu objetivo era uma BMW 320i. Branca, banco caramelo e teto solar. Não era uma X5, não era uma X6. Era 320i. E quando eu vim para Curitiba com a minha esposa, e na época um filhinho pequeno, que é o Lucas, o objetivo era muito claro. Minha esposa vai fazer odonto, eu vou comprar minha BMW e vou ficar tranquilinho, trabalhando, de trabalho, bem tudo. Tranquilinho. E a minha BMW virou meia loja, virou a sociedade com o meu amigo, né? O Israel, meu irmão. Aí. Esse cara tem que dar aula de vendas, então. Porque ele fez ótimo. Desistir do sonho de criança da BMW
pra colocar na loja. Exatamente. E foi exatamente assim que aconteceu. Aí entrei de sociedade, mas eu não atuava na loja, nem eu e minha esposa. Minha esposa estudava o curso dela durante o dia, eu trabalhava, e a esposa do Israel, meu compadre, que cuidava da loja. Ela é nutricionista, então tinha tudo a ver com o ramo, né? E ela já tinha experiência da loja do Souk. Então o combinado era que eles operassem a loja, mais a minha comadre, e eu era o investidor. Então teria lucro ali, os dividendos. Nem muito contato ali com a operação, você Só tinha. como cliente. Nem me envolvia muito na operação, ia lá ver como é que tava, mas a gestão completa era dela e eu ficava um pouquinho mais com a parte financeira. Só que nós inauguramos a loja dia 31 de agosto. O shopping tinha recém-inaugurado. O shopping inaugurou, salvo engano, dia 5 de junho de 2019. E nós inauguramos dia 31 de agosto de 2019. Nossa. Quando chegou outubro daquele ano, o Israel, bancário, foi transferido para a região de Londrina e Maringá. E aí, ele me chamou, eu estava em viagem, ele me ligou que precisava conversar comigo, já deu aquele friozinho da barriga. Sabe quando você que sente... tá acontecendo? Você fala, Conversar comigo. sempre manda um WhatsApp, tá pedindo pra ligar. Falei, ixi. Cheguei em Curitiba, fomos tomar um café, que aliás é uma coisa que a gente faz muito. E ele me veio com a notícia. Tô indo embora. Fui transferido e quero te vender a parte da loja. Gente, eu não queria nem metade. Imagine ficar com a loja inteira. Mas eu não tive muita saída, né? Porque ele estava indo embora, então eu teria que cuidar da loja. E não fazia sentido ele ser sócio dessa loja morando a quase 500 quilômetros de Curitiba. E aí, meio contra gosto, eu decidi comprar então a parte dele. Negociamos lá, uma loja praticamente recém-inaugurada. Comprei a operação dele, compramos, eu e minha esposa. E isso aconteceu ali final de outubro de 19. E chegou uma coisa, poucos meses depois, que foi ali no início de fevereiro, quando começou a se falar nisso. Certamente vocês não devem ter passado por isso, né? Eu acho que foi uma exclusividade minha, né? Não lembro. Que foi uma coisa chamada pandemia. Sim. Então, veja, em abril eu aceito a entrar de sócio numa franquia de sorvetes em Curitiba, né? Que hoje é gelato, né? Não posso ficar falando de sorvete. Em outubro eu perco meu sócio. Em fevereiro começa a se falar numa pandemia, mas fica tranquilo que é só na China, não vai chegar aqui. Mas dia 23 de março, se eu não me engano, dia 23 de março eu recebo um comunicado do shopping chamando para um lockdown e a loja teria que ser fechada. Infelizmente não foi só comigo, né? Quem dera se fosse, mas foi com o mundo inteiro. Sim. Então ali bateu o desespero. Porque a gente tinha investido uma grana considerável para os nossos padrões ali, né? Para o meu padrão. E a loja estava fechada. E tinha funcionários para pagar. Mas o que confortava um pouquinho eram os especialistas da época falando que não duraria mais que 90 dias uma pandemia. E podemos pular essa parte que todo mundo sabe que durou praticamente 2 anos. 2 anos. Sofrendo com isso. Então, naquele momento, a primeira coisa que me veio na cabeça era fechar. Era fecha esse negócio aí, venda os equipamentos. Não tem, né? Porque, de novo, naquele momento eu ainda não tinha entrado mesmo no negócio. Só que nós tínhamos investido uma grana legal, o que era para minha esposa, para mim, muito dinheiro naquele momento. E aí conversamos e eu falei para ela, ó, se for para ficar com esse troço aí, tem que fazer dar certo. E uma vez que você decide fazer dar certo, a variável é o como e não o se. Sim. E aí eu saí da empresa que eu trabalhava e nós entramos literalmente com todas as forças na loja. Cabeça mesmo. E o que nos ajudou muito na época, e não vou entrar no mérito se eu concordo com o governo A ou B, porque isso não me diz respeito, foi a suspensão dos contratos de trabalho, porque daí a gente podia deixar os funcionários em casa, o governo pagava acho que era 70% do salário. Eu chamei o Eduardo, meu sobrinho, que morava lá em Dois Vizinhos, falei, cara, eu preciso de você, vem pra cá. E nós ficávamos 12 horas por dia na loja quando começou a voltar do lockdown, né? Então nós entrávamos às 10 da manhã, às 10 da noite, eu e ele. Você que ficava lá. Na loja, aí não teve jeito. Aí o meu uniforme mudou. Um empresário de sucesso sempre passa por essa situação. O cara tem que estar capacitado para todo momento, né? As pessoas acham, eu sou um empresário, eu criei e eu não posso estar atrás do balcão. Eu não ponho a mão, né? Eu não ponho a mão, porque as pessoas se sentem envergonhadas disso. Então, os grandes empresários têm atitude de grandes homens. Fazer E eu o que passei por precisa isso. ser feito, né? Eu tive essa vergonha que você citou. Volto a dizer, o meu uniforme de trabalho era sapato de sola de madeira, era calça social, era gravata, era terno. Tinha que andar com um bom relógio, com um bom celular, porque era necessário para o meu trabalho. Sim, a apresentação é que vendia o teu produto. Exatamente, contribuía para a venda. Agora, imagina eu sair disso, o que eu pensava, né? Poxa, o que vão pensar de mim? Um bonezinho, avental.
Mas Deus é maravilhoso e nos primeiros dias aquilo se tornou uma coisa muito gostosa. Porque você se relacionar com o cliente é algo maravilhoso. Não, é sensacional. Até hoje eu falo, porque veja, 99% das pessoas que vão nas lojas não sabem quem é o dono da marca. Sim. Então muitas vezes eu tô nas lojas, mas eles não sabem quem eu sou. Isso é muito bom. Porque você vê as pessoas provando, fazendo aquela expressão que estão gostando, comentando com o outro. Isso é muito gostoso. E lá na loja, para os clientes, eu era só um atendente. Sim. Eu era mais uma pessoa servindo os gelatos da Milk. Então foi um grande aprendizado. E foi ali que eu comecei a pensar algumas coisas que se eu fosse o franqueador, eu mudaria. Eu faria. Poxa, eu mudaria um pouquinho o layout de loja, colocaria isso aqui mais perto daquilo, isso aqui mais longe. Então eu comecei a pensar nisso. Mas eu era um franqueado da marca e tinha que seguir os padrões e tudo bem. Então foi assim, foi de não querer a ter uma sociedade, a me tornar dono sozinho, né, com a minha esposa, claro, da loja, e virar um atendente dela. Então Até foi então assim. você era franqueado da marca. Era franqueado da marca. Para deixar bem explicado. Claro. Até então o Dirceu, ele não era o dono da marca. Até então ele era franqueado da marca, que fez uma sociedade... E que ele nem queria. Que ele nem queria. Ele, um empresário, terno, gravata, tirou o orgulho de si mesmo e foi para trás do balcão. É só para deixar bem explicado isso, porque as pessoas estão vendo ele e já estão achando que ele já é dono de tudo. Né, Dirceu? Exato. Então a gente gosta de deixar bem frisado essa situação, né, André? Para as pessoas saberem o que está acontecendo e a parte da vida dele que ele está falando. E assim, eu acho muito bom também a gente deixar ressaltado, né? A questão de fazer o que precisa ser feito. A gente sempre bate muito nessa tecla. Pô, a gente não gosta de fazer um monte de coisas. Sim, fato. Né? Mas o que faz dar certo, igual você acabou de falar. Pô, eu liguei pro meu sobrinho, tirei ele lá da cidade e falei, vem pra cá que nós vamos passar 12 horas aqui. Ah, era o que você queria? Não, longe disso. Não era. Era a realidade que você tinha se imaginado. Igual você falou, não. Mas era aquilo ali que precisava era ser necessário. feito. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu sempre sigo a linha e acredito muito que o sucesso, ele deixa rastro. E eu acho que um grande rastro que o sucesso deixa é justamente esse. Toda história de sucesso, em algum momento, o empresário, o empreendedor tomou a decisão e fez o que precisava ser feito. Eu tenho certeza que naquele momento você queria passar mais tempo com seu filho, você queria passar mais tempo com a sua esposa, mas o que precisava ser feito naquele momento era passar 12 horas na loja. Sim. Porque era o mais saudável financeiramente para o negócio, né? E você se dispôs a fazer. Então, assim, eu acho que é sempre importante quem tá ouvindo pensar nisso, né? Pô, sei lá, eu não... Cara, eu falo por mim, quando eu tinha loja, eu odiava trabalhar no domingo. Odiava. Eu sou um cara que gosta de festa, né? Eu gosto de dormir até tarde. Eu gosto de ficar até tarde pesquisando as coisas mais idiotas no YouTube. Sabe? Ah, eu vejo um vídeo de avião, aí do nada aparece um vídeo de como que é feita a turbina do avião. E eu sigo essa linha. Sabe? Quando eu vejo são 1, 2, 3 horas da manhã. Cara, e trabalhar no domingo eu não podia. E domingo era o quê? O dia de vender muito, dia de ter problema com o entregador. Dobrado. Né? Então, assim, aí chove num domingo, dá mais dor de cabeça ainda, né? Mas, cara, eu nunca faltei um domingo. Entendeu? Eu nunca faltei. Eu sempre pensava assim, eu vou trabalhar o máximo possível nesse domingo para eu ter que trabalhar menos rapidamente no domingo. Tanto que a primeira coisa que eu fiz, quando eu consegui contratar uma pessoa, foi, por favor, trabalhe esse domingo para mim. Esse eu quero folgar. Porque era o que eu queria. Sim. Entendeu? Mas enquanto precisava ser feito, eu trabalhava de domingo a domingo. Eu perdi meu aniversário, aniversário da minha mãe, aniversário da minha avó, aniversário de todos os amigos, porque era o que precisava ser feito. Né? Eu brinco que as escolhas da vida, elas são fáceis, na minha opinião. Difícil são as renúncias. Exatamente. Falou tudo. Eu acho que é essa a diferença. Quando eu fui morar em Pernambuco, isso há bastante tempo, há uns 12 anos atrás... como que foi a escolha para ir morar em Pernambuco? Foi difícil? Foi difícil? Foi muito fácil. Olha as praias que tem no Nordeste. Sim. Olha a qualidade de vida, olha a temperatura, não tem frio, não chove. É maravilhoso. Mas então qual que é a parte ruim? Não ir no aniversário do meu pai,
da minha mãe, não tem o Dia das Mães. Fica, porque é longe, você não consegue nem por tempo ficar vindo, né? Então, as escolhas, na minha opinião, normalmente elas são fáceis. Difícil as renúncias que você tem que fazer. Mais uma vez, que o teu propósito é maior do que isso, né? Um amigo meu brinca, faz uma cara feia, enfrenta. Não pode existir variáveis, né? Sim. E foi o que nós fizemos lá atrás. Era necessário passar por aquilo. E assim foi. E seguindo a linha do tempo aí... aquela pandemia ficava indo e voltando, né? Sim. Lockdown, aí agora abre. Pode abrir um pouquinho, agora pode abrir um pouco passou, mais. Mas daí fecha de novo. E em uma dessas conversas, falando lá com os proprietários da marca até então, eles me provocaram a ter uma produtora dentro da loja. Para mim começar a produzir na loja, porque isso reduziria o meu custo com o produto, né? Mas veja, eu já tinha feito investimento alto. Retorno nenhum, porque estávamos no meio de uma pandemia. E a ideia que eles vinham para mim era fazer um novo investimento. Eu falei, gente, não faz sentido. Tô ferrado. Momento que tá não tem como. A loja fechada, aí abre, fecha, faturamento nada. Teve dias, na época, um gelato de um sabor, um potinho desse de um sabor era R$12. Teve um dia inteiro, a loja do shopping aberta para vender um. Nossa. Tá maluco. O faturamento foi de R$12 no dia. Nossa. Teve mês inteiro, 30 dias no shopping, de faturar R$1.800. Tem noção do que se trabalhar um mês e faturar 1.800? E tem que estar aberto. Você está dentro de um shopping, você não tem a prerrogativa de não abrir. Acaba pagando multa se não abrir. Não tem como, né? Então você tinha que estar aberto. Mas quando eu comecei a fazer conta em cima do que eles me apresentaram, que o meu custo reduziria em mais ou menos 50%. Então, o fato de eu comprar os gelatos prontos ou fabricar reduziria meu custo em 50%. Então, a matemática é fácil. Sim. E eu entendi que assim que voltasse a loja a abrir com seu faturamento normal, eu diminuiria meu período de recuperar esse tempo perdido. E fui lá e comprei. Peguei um dinheiro lá emprestado com meu pai e comprei a produtora na época e comecei a produzir no Jockey. E realmente a margem melhorou muito, o custo melhorou muito. E aí que eu comecei a ter uma sacada. Eu falei, bem, se eu estou produzindo aqui, eu preciso ter uma nova fonte de receita. Então eu preciso vender além da loja. E tinha algumas lojas dentro do shopping que consomem algum tipo de sorvete ou gelato em sobremesas. Enfim, um café. O café tem um menu deles e lá tem uma sobremesa que vai de sorvete. Eu comecei a vender. Comecei a oferecer para eu vendia para terceiros. Para terceiros. Então eu criei uma nova fonte de receita para a loja. Até então não tinha esse propósito da marca. Não tinha, porque eu pegava o gelato pronto e nem margem eu teria para querer vender para outro. Para revender. Não dava. E aí eu comecei a criar um novo canal de venda e isso, obviamente, começou a melhorar meu faturamento. Independente da venda da loja. Você começou a olhar com outros olhos para a marca. Com certeza. E aquilo ali me motivou. Só que produzir era muito difícil. Porque eu mexia com muito insumo. Então eu pegava lá saco de leite, pacotes de açúcar. Então era um caos, porque a loja não tinha sido projetada para isso. Para produção. Era uma bagunça. A produtora ficava literalmente enfiada num cantinho lá da loja, embaixo de uma escada. Então não tinha sido estruturado para isso, mas as margens, tudo isso funcionava bem. Passaram-se alguns meses, ainda nessa questão do lockdown, e os proprietários me chamaram para tomar um café. Lá na Copenhague, lá do Jockey. Fomos tomar o café e eles, no meio da conversa, falaram que tinha uma oportunidade para mim. E eu imaginei que fosse abrir uma outra loja. Como eu estava com uma loja, estava produzindo, falei, eles devem ter tido um contato com alguém para abrir mais uma loja. E para minha surpresa, naqueles momentos, eles estavam me oferecendo para comprar a marca. Da onde que é a marca Milk? É daqui, é de Curitiba. É curitibana daqui, mesmo. Nasceu aqui. A estrutura de produção, né, que ainda existe, né, por alguns motivos, é em São José dos Pinhais, mas a marca nasceu aqui. E me ofereceram para mim comprar a marca. E nisso eu dei uma gargalhada, mas foi espontânea, foi sem querer. Ela saiu. Você tá de sacanagem comigo, cara. E eu falei assim, gente, eu acho que vocês não entenderam. Eu não queria estar aqui. Eu não queria ser um franqueado de vocês. Eu tô aqui por um acaso do destino. Eu entrei em meia loja para alguém que ia operar, eu ia ser investidor, ia pegar lucro mensal e só. E o destino me trouxe até aqui. Então, eu não tenho interesse. E um deles falou assim para mim, viu, não vamos encerrar essa reunião com não. Vamos encerrar essa reunião com vou pensar. Eu falei, tá bom, eu vou pensar. Mas a resposta é não. Não cabe. Sem cabimento. Faz sentido. Mas eu saí do Jockey, entrei no carro, no caminho para casa, eu comecei a pensar o que aconteceria se eu não comprasse. Eu estou produzindo. O meu contrato não prevê produção. Alguém vai comprar. Alguém vai. Essa pessoa vai deixar eu produzir? Essa pessoa vai manter um modelo de franquia?
Ou vai transformar em loja própria, como muitas marcas já fizeram? E eu faço o quê? O dinheiro da minha vida está ali dentro. Então, eu comecei ali a cogitar a possibilidade. E foi uma negociação que demorou quase um ano. Então, a gente chegava, às vezes, muito perto do entendimento de fechar negócio. Lockdown, para a negociação. Vinha de novo, tá? Lockdown, para a negociação. E quando chegou em outubro de 2021, 22, 23, 24, 21, eu fui pro tudo ou nada. Aí minha decisão era, ou a gente fecha negócio agora, ou abandona isso. E eu vou tirar a marca Milk dali, vou colocar um Dirceu sorvetes e vou fazer outra coisa, porque não estava sem alternativas. Mas chegamos no entendimento. Sempre foram muito tranquilas as conversas, assim, e demorava a negociação por razões normais. É uma pandemia, lockdown, fecha, abre, né? Tínhamos que entrar numa negociação. Não tá vendendo uma loja, tá vendendo uma marca, uma né? rede, tudo, naquele momento eram 7 lojas. Já tinha franqueados? Fora você Já tinha franqueados. Éramos em 7 no você total. Você assumir uma equipe pronta que estava ali, mas era uma dúvida na tua cabeça para fazer aquele projeto crescer cada vez mais. Mais do que fazer crescer, era manter aquilo, né? Porque lembra essa que... Essa incerteza aí, óbvio. Né? E assim, eu como franqueado, eu criticava muitas ações da franqueadora. Porque se eu fosse o dono, eu faria assim, eu faria assado. E se eu comprasse, eu seria o dono. E aí? Como é que eu vou... Será que eu vou conseguir fazer tudo que eu estava me planejando a fazer? Enfim, chegou em outubro, chegamos no entendimento de valores e tudo mais e compramos a marca. Anunciamos isso dia 24 de dezembro, para que todo mundo tivesse mais preocupado com a ceia de Natal do que ficar vendo e-mail e etc. E já em janeiro eu reuni esses franqueados para uma conversa. Aluguei uma sala 2022. Para mim anunciar isso. E o compromisso que eu assumi com eles naquele momento era dedicação integral a isso. E eu era um franqueado até então eu tinha muitas dores que eu sabia. Então eu reuni eles, conversei a respeito, depois eu visitei individualmente cada um deles para ouvir o que eles tinham para contribuir, para criticar, que também era importante. E assim foi. Então eu conversei com todo mundo e aí eu comecei a implantar na Milk aquilo que eu acreditava que seria o melhor caminho. Então, por exemplo, eu decidi naquele momento que todas as lojas que viessem depois daquilo, obrigatoriamente teriam que ter a produção interna. Então a gente foi atrás de viabilizar isso. Eu preciso fazer isso funcionar. Então, nós fomos atrás de fornecedores, de equipamentos, de insumos. Como eu tinha passado alguns meses produzindo na loja do Jockey e era um caos conseguir fazer a produção naquele modelo... Você já tinha um norte também, né? Mas eu tinha uma noção, principalmente do que não funcionava. E aí encontrei um mega parceiro, que é o Maximiliano. Aí, ele é um italiano, né? Um fornecedor que virou amigo. E comprou junto comigo essa bronca de desenvolver um método que fosse fácil para as lojas produzir. E hoje afirmo para você, sem medo de errar, qualquer pessoa que tem capacidade de ler e escrever, ela consequentemente tem capacidade de produzir. Top demais. Porque nós criamos um processo extremamente simples. Nós fomos atrás de fornecedores. Hoje tem alguns equipamentos que são fornecidos exclusivamente para Milk, foi desenvolvido para Milk. Então, eu sou muito grato a alguns parceiros que nós temos hoje que acreditaram no que era meramente uma ideia, né? Porque éramos irrelevantes para o mercado naquele momento e algumas empresas, algumas pessoas, né, confiaram demais. E são nossos fornecedores até hoje. Então, a primeira decisão foi, a partir de agora, a produção é local. Quem quiser ser franqueado vai ter que produzir e não abrimos mais negociação. Vamos manter o que temos, né, claro, mas daqui para frente não pode mais. Primeiro contrato que nós fechamos foi ainda naquele ano, foi final do ano. Foi com a loja do Rio de Janeiro, uma loja que está fazendo 2 anos agora em dezembro, um sucesso. É uma loja que fatura muito, né? Alexandre? É do Alexandre. Cara, a gente tem contato com ele, mas ele é um cara que a gente sabe, né? Porque a gente tá por dentro dos números, mas é um cara que traz um faturamento gigantesco. E ele faz a produção também. Tudo. Não é mais negociável. Abriu loja, tem que produzir. Agora, a estrutura que é moldada para a loja tem o espaço para fazer a produção. Tem o espaço para produção. Porque naquela época não tinha espaço. Não era pensado nisso. E hoje você já faz a própria estrutura, já pensando o desenho esperando, justo para a produção ali no canto. Exatamente. Então, na verdade, quando a gente vai escolher um ponto, há toda uma análise de geomarketing para ver se o endereço é bom. E o endereço sendo bom, o prédio, a sala, ele tem que ter condições mínimas para que seja possível produzir. Entendi. Desde ralo à parte elétrica. Então, isso tudo é definido pensando que a loja vai ter que fazer a produção. Então, a loja lá do Rio, essa primeira loja, né, foi a cobaia disso, foi quem comprou essa ideia. Claro que nós tínhamos testado isso antes em casa, mas eles foram os primeiros a colocar isso em produção.
E depois veio São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco. Então agora todas elas produzindo e foi a melhor decisão, né? A primeira pergunta que me fazem quando alguém quer conhecer um pouco mais da Milk, pô, mas como é que você manda gelato pro Nordeste? Eu não mando. Manda a matéria-prima. É matéria-prima, tudo com 1 ano, 2 às vezes de validade, e os insumos, né? Muito pó, muita pasta, muita calda, mas tudo com validade grande. O transporte é seco, então qualquer tipo de transporte leva. E a minha dificuldade com logística, ela se reduziu a 0. Simples assim. Não tem dificuldade. Nenhuma. Se apertar qualquer coisa no correio, vai. Você mandar já aconteceu. Seco, precisar uma emergência para um cliente, foi por Sedex. Exato. Custa caro, óbvio, mas dá. Mas resolve. Resolve. Não fica sem, né? 0 problema. A virada de chave tua pro crescimento da Milk que tá tendo agora é você fazer essa parte da produção própria. Com certeza. Porque Esse ficou foi o grande muito mais diferencial. fácil de você fazer com que uma marca cresça de uma maneira ordenada, tendo a ficha técnica em cada uma delas e mandar o produto pro cliente, pro teu franqueado produzir. E mantendo o padrão, né, cara? Exatamente. E manter um padrão. Se a gente comer Milk aqui, nós comemos aqui hoje. Vai pro Rio. Vai pro Rio, vai ser o mesmo padrão. Vai pra Pernambuco, vai ser o mesmo padrão. Então, assim, isso é um dos maiores desafios que a gente enxerga no mercado de alimentação. É padrão. Padrão. É padrão quando é do mesmo dono. Né, Rafa? Exatamente. Às vezes você pega 2, 3 lojas que é do mesmo dono ali, que não tem o padrão. Você come uma parmegiana. Aqui vai comer lá é totalmente diferente. É de um jeito, do bife é de um tamanho, você come em outro lugar, vai menos queijo. Então, assim, e vocês conseguiram formatar, né? De um desafio enorme que é a logística no Brasil, porque nós estamos falando de sul para o nordeste, para o norte, enfim. Dimensões continentais aí. Exatamente. Né? Daqui então, para a loja de Carorô são 3.500 quilômetros. Olha isso. E a gente consegue fazer chegar em insumo em 3 dias hoje. Sensacional. Então a dificuldade realmente nesse quesito veio a 0. Claro que é fácil. A parte do franqueado hoje é fácil, a produção. Por trás disso tem um trabalho gigante que teve que ser feito. Apanhou muito. Muito erro. Não só nos insumos, quanto em equipamentos. Então, para a gente chegar no que está hoje, teve um trabalho de 2 anos aí, muito complicado, mas 0 dúvida que a melhor decisão tomada em relação à marca Milk foi essa produção. Sem falar que a margem do franqueado, ela melhora exponencialmente, né? Aumentou em pelo menos 50% do modelo que tínhamos antes de já trabalhar com o gelato pronto. Top demais, hein? Dirceu, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o pequeno de hoje é o grande de amanhã? Em que sentido? Cara, em acreditar no seu projeto. É que não é pequeno. Por isso que eu falei o que sentido. Depende do teu sonho. Quando alguém faz algo, ele simplesmente provou que é possível. E se você pegar hoje empresários gigantes do Brasil, gigantes, bilionários, eles vieram do 0. Muitos deles. O principal nome hoje do franchise brasileiro, que é o Semenzato, lá, né? Ele veio do 0. Ele começou lá de baixo. Sim. Mas quando a gente fala de tamanho, existem muitas variáveis, né? Porque pode não estar ligado ao faturamento. O cara pode ser gigante no segmento dele faturando pouco. Então, vai muito da representatividade que ele quer ter. Eu levo muito isso em questão com a Milk. A gente é muito criterioso com o que fazer, a forma que fazer. Às vezes, eu acho que o meu jeito de enxergar a Milk prejudica, inclusive, o seu crescimento. Porque nós recusamos muitos franqueados. Sem citar nomes, né? O cara ser franqueado, ele passa por uma avaliação geral. Passa por uma avaliação. Não é só chegar lá, eu quero comprar a Milk, quero ser um franqueado. Tem o dinheiro, não. O dinheiro é um dos fatores. Bate na porta e você... Não, peraí. O dinheiro não é a base do nosso crescimento. Lógico que é. Todo mundo quer ter dinheiro. Claro. Mas o principal de uma marca crescer coordenada é você saber escolher e não colocar o dinheiro na frente. E pelo que você está falando, a Milk tem esse detalhe antes de colocar qualquer franqueado lá dentro. Tem. Eu digo que dinheiro é um dos requisitos. E dinheiro tem 2 variáveis. Ou você não tem, ou você consegue. Sim. É simples. Então, você consegue trabalhar com isso. Mas passa, sim, por uma avaliação. Temos alguns casos, um em Rio Grande do Sul. A pessoa queria montar 2 lojas e veio, não tenho grana. Mas a conversa nunca era boa, sabe? A conversa é difícil. Quando você quer mas quem que vai cuidar? Não, se eu contrato alguém para fazer, não precisa se preocupar. E deu para entender que o interesse ele era meramente financeiro. E não pode ser só isso. Tem que ter algo a mais. Meu pai, né, um senhorzinho lá do interior do estado, ele fala, né, que o que engorda o boi é o olho do dono, não é só a ração e o pasto que ele come. E eu acredito muito nisso. Então, não significa que você ser um franqueado da Milk te obriga a estar lá servindo o gelato. Não.
Você pode não fazer esse trabalho de ser atendente. É importante você saber todos os processos. Você não pode cobrar algo que você nem sabe como é que funciona. Mas não precisa. Mas a gente recusa, sim, algumas negociações. Teve uma no Rio de Janeiro agora, que a gente também recusou. Teve uma em Niterói, teve uma na Bahia. Então, quando a gente entende que o santo não bateu, não proposta insistir. não evolui. Franqueado vai vir outro, pontos bons sempre vai surgir, a gente vai crescer, não tenho dúvida disso, mas temos que ser bem criteriosos aí na escolha do franqueado também. É um namoro. Ele tem que curtir muito a Milk tem que curtir muito ele, senão não faz sentido você evoluir. Top demais. Dirceu, e assim, você chegou 7 franquias, né? 2 anos aí que você assumiu. Quantas franquias são hoje? Quantas lojas? Como que tá a situação depois desses 2 anos? E outra, quero perguntar, qual que é o número que você quer chegar? Qual que é o teu objetivo de número de franqueados? Depois eu quero que você responda isso para nós. Perfeito. Hoje somos 22 franquias. Então a gente triplicou o tamanho aí. Em 2 anos. Ultrapassamos agora um faturamento de 10 milhões no grupo, né? E a gente pegou isso faturando um pouco mais de 1,5 milhão. Então, é um crescimento... Quanto que está faturando agora? 10 milhões, batemos esse mês. Então, a gente tem muito orgulho disso. Mas eu sempre brinco com o Alisson que cuida da nossa expansão. Eu olho de um ângulo e não tem como não ter orgulho disso. Lógico. Como a gente pegou, onde a gente chegou, presente em 5 estados, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio e Pernambuco. Mais do que triplicamos o nosso tamanho. E ainda temos que crescer esse ano, né? Ainda temos umas negociações, o ano não acabou. Mas eu também, no sangue, corre na veia e falo, poxa, mas poderia ser mais. Dá para fazer mais. A gente sempre está insatisfeito, buscando como que a gente pode fazer mais, respeitando a nossa capacidade de crescimento. Sempre falo, se em algum momento eu sentir ameaçada a qualidade da nossa prestação de serviço com o franqueado, para de crescer. Simples assim. Então, o desafio é não passar por isso. O desafio é estar estruturado para conseguir continuar crescendo. Então, hoje somos 22 franquias. Tem uma loja que abre amanhã, no Rio de Janeiro. A inauguração oficial dela é domingo. Amanhã no modelo de soft open. Na semana que vem abre mais uma loja no Rio de Janeiro. Amanhã no Leblon. E semana que vem é na Barra da Tijuca. Então, 2... Toda inauguração você está presente? 99% delas sim. Infelizmente não consigo mais em todas, até porque algumas coincidem, né? Por agora as 2 do Rio. Como é que eu fico 10 dias seguidos lá no Rio? Tá difícil, né? Então vou para a primeira e tô tentando um ajuste de agenda, até porque temos um evento programado já há mais de 6 meses, que coincidiu a data aí com a do dia 27, mas eu sempre procuro estar presente. Se fosse só por uma questão de querer, certamente terei em todas, né? E o número que nós queremos chegar, ele tá muito claro pra gente, e o nosso número é comemorar 10 anos de marca, que vai acontecer em 2027, em outubro de 27, com 100 lojas. Caraca. É isso que nós queremos. Não necessariamente serão 100 lojas abertas, né? Porque elas têm um time entre assinar contrato e montar. Mas o nosso desafio é nesse modelo de negócio, nessa operação de lojas com produção. A gente olha para outros modelos menores, quiosque, mas não é o momento de lançarmos isso. E quando lançarmos, é uma ideia que seja um modelo só para franqueados, para quem já é franqueado, que vai poder ter um modelo... Ter a oportunidade de ter o quiosque. Só. É essa a ideia, né? Já tem o projeto, já tem análise de custo, mas entendemos que não é o momento de lançar isso ainda. Então, o nosso planejamento é chegar em outubro, chegar na festa, e faço votos que vocês estejam lá com a gente, Nós né? vamos estar. Com toda certeza. Chegar a 100 operações. Então, esse é o nosso grande número aí. Cara, assim, eu acho muito foda poder estar fazendo parte disso, de certa forma, apesar do pouco tempo que a gente se conhece aí. Mas tudo que você falou aqui, pra mim, né, e do que eu vi, e vou te falar assim, sendo muito sincero, principalmente em relação à confraternização que vocês fizeram. Eu já participei de algumas, né, de empresas de outros segmentos e tudo mais. E assim, o nível, eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus. Então, assim, para mim, você estar aqui na Milk hoje, na posição que você está, como dono da marca e tudo, é Deus. Porque você não queria, era outra coisa e você tá. Só que, cara, para mim que vejo de fora, que eu cheguei depois de tantos anos, todo o cuidado que você tem, né?
é inspirador de ver, porque, assim, o cuidado, pra quem não viu, não acompanhou, cara, a confraternização desses caras teve gincana, tipo assim, De torta na cara. de torta na cara, de corrida do saco, né? Então, essas paradas. Teve um momento que a gente gosta de falar, assim, das conversas duras, e eu falei isso lá, porque eu acho que é ali que se cresce. Exato. Né? E teve festa, e teve premiação, e teve o reconhecimento tanto dos franqueados, né? Mas eu achei muito massa também, além dos fornecedores, de pessoas da equipe de vocês, né? E assim, só faz isso quem tem um cuidado muito grande. E nisso a gente vê o cuidado em tudo. É na embalagem, né? É na seleção dos franqueados. Então, assim, é muito... No dia que nós saímos lá da confraternização, falei, cara, o Dirceu pode até não ter... Ele pode até que ele não queria estar ali. Mas eu acho que não tinha ninguém melhor para cuidar daquilo ali. Hoje é muito claro para nós. Eu acho que quem vê de fora, acho que quem assistiu o episódio aqui vai falar assim, cara, esse cara tá mentindo, ele sempre quis fazer isso aí. Porque é nisso que a gente vê o seu cuidado com tudo, né? Com os detalhes, né? O posicionamento que você tem perante os seus franqueados, né? A gente que teve a oportunidade de fazer parte desse ciclo ali com vocês há pouco tempo, a gente viu a cada detalhe que você cuida para o negócio acontecer perfeito. E não é só na marca Milk, e sim os detalhes que você faz para acontecer com os seus franqueados, para que a marca Milk cresça junto com eles. Você não pensa só em crescer a tua marca, você pensa no bem-estar do teu franqueado, favorecer que ele esteja bem ali, curtindo aquele momento para a marca crescer junto com ele. Então, a gente que cuida muito de restaurante, tá visitando o restaurante, a gente visita 2, 3 cozinhas por dia. E a gente sabe como que eu posso dizer, André? Na maneira do comportamento do dono da empresa do jeito pro crescimento. Que fala, né? Entendeu? Então, você acha que nunca tinha ouvido isso, cara. Mas o comportamento que você tem perante a tua marca, perante os teus franqueados, número de lojas 100 é pouco para você. Veja só, foi um risco tremendo que nós corremos nessa última convenção. Nós fizemos uma avaliação agora, no pós-convenção, né? E eu comentei isso com algumas pessoas. Por quê? Muito mais do que nós queremos transmitir é percepção que os nossos franqueados têm que ter disso. Sim. Não adianta a gente estar cheio de boas intenções se para eles isso não é perceptível, né? Então foi muito legal a forma com que eles receberam isso. A gincana foi de um risco absurdo. A gente não está falando de crianças, né? Nós estamos falando de um monte de adultos e casados e pais, então, né? Com a cabeça a mil. A mil. E você simplesmente marca uma recepção para eles num hotel, onde eles chegam que vão entrar, vão sentar lá numa cadeira, numa mesinha e ficar escutando palestra. E do nada tem um ônibus que pega os caras e leva lá para um sítio. E chega lá, tem música, e tem drone, e tem um almoço esperando. Então tudo isso foi muito pensado. A gincana era o ponto. Eu pensei 200 vezes em tirar a torta na cara. Porque eu falei, imagina se esse pessoal não leva do jeito que eu quero que eles levem. Porque assim, minha mãe, ela me falou uma vez que a vida é boa demais para ser levada a sério. Eu acho que é isso mesmo. Então a gente já tem muita pressão o dia todo, no trabalho, com a família, é problema, é filho que fica doente, é uma pressão gigante que a gente vive. E o que nós quisemos fazer naquele momento da convenção é um momento leve, é um momento descontraído, porque a Milk é isso. Dirceu, quem é o público da Milk? São famílias. Sim. O que a Milk quer transmitir? É alegria, é leveza. Tem uma frase que nós usamos muito que é alegria e positividade. O que a gente quer transmitir através dos nossos produtos é isso. E foi isso que nós quisemos passar para os franqueados. Nós temos franqueados nossos que são franqueados de outras marcas também, que Sim, não tem relação. Uhum. E tivemos alguns testemunhos, falando, olha, eu sou franqueado da marca X, que tem umas 10 vezes o tamanho da Milk, e eu nunca participei de nada assim. Então isso nos trouxe muita, inclusive, coragem para o ano que vem, né? Claro. Não, eu até imagino o que vem a por aí. responsabilidade foi muito grande. A festa que nós fizemos como encerramento da convenção, né? Por que a gente faz em outubro? Porque é o aniversário da Milk em outubro. Por que tem uma festa? Porque comemoramos o aniversário e comemoramos o encerramento da convenção. Então tem a parte séria e depois a festa. O primeiro ano a nossa festa foi com a Nega Fulô, é uma banda aqui de Curitiba que eu sou apaixonado. Segundo ano, o ano passado foi com o Latino.
E esse ano foi Tia Garotos. Tia Então Garotos. você vê que são 3 estilos totalmente diferentes. E já estamos discutindo o que vai ser em 2025. E com certeza não vai ter nada a ver com os 3 primeiros anos. Para que a gente possa, aos poucos, agradar todos Todo os mundo. públicos, né? Vai ter lá atração para todo mundo. Então, esse cuidado que a gente tem é para isso. É para fazer as pessoas terem essa percepção do que a gente quer transmitir. E graças ao bom Deus, todo mundo curtiu muito. E só um parênteses, você falou, né, da tua crença e a minha como a tua. Eu acho que talvez lá atrás, quando eu recusava esse convite, era meio que uma aprovação, sabe? Sim. Tipo assim, não, vamos testar esse cara, porque se ele vier, Vai porque fluir. vai fluir. Vai Foi acontecer. escolhido. Eu acho que isso eu daí falo não... isso, não foi eu que escolhi. Não foi você eu que fui escolhido Você foi para estar à frente. Deixa eu te perguntar uma coisa. O André já ia meter uma pergunta aqui, eu já me atravessei. Dirceu, pra você contou toda essa história aí pra nós de sucesso. Na tua concepção, o sucesso dói? Muito, muito. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque tem muita gente que assiste a gente que tá empreendendo, tá querendo crescer, se espelha em você, vai querer sair daqui depois de assistir o programa querendo ser o Dirceu. Entendeu? Só que as pessoas têm que saber o lado bom e o lado negativo disso daí. Eu digo assim, é tão dolorido quanto saboroso. Aquilo que é muito difícil de conquistar, não é aquilo que a gente mais dá valor? Não é assim? Você quer muito comprar uma bicicleta, aquela bicicleta. Quando você conquista ela, não é muito prazeroso? E se fosse fácil ir lá comprar qualquer bicicleta, não teria o mesmo prazer. Sim. Um amigo meu, ele fala assim, hoje que as pessoas me veem aqui feliz, bem, acha que foi fácil. Mas quando eu comecei, 2 amigos, uma ideia e 6 milhões de reais que meu pai me deu de presente, foi difícil. Essa realidade é para poucos, né? Sim. A maioria de quem empreende é muito difícil, muitas vezes sem recurso, e eu acho que é isso que faz crescer. Eu julguei mal muitas pessoas lá atrás, porque eu chamava que quem tem vontade e não faz a coisa acontecer, eu falava, isso é covardia. É covardia você não ir lá, você não pedir demissão do teu trabalho, você não abandonar esse conforto que você tem aí para empreender. Não é covardia. Não é. Eu super respeito quem tá lá, não importa se você ganha 1.000, 10 mil ou 50 mil. Se você se te falta algo e que te impede de tomar essa decisão, não é covardia. Mas se você quer empreender, não tem outro jeito. Você vai ter que recusar, são as renúncias. Sim. Abandonar. Eu tinha uma carreira muito bem consolidada, de 10 anos numa empresa, tinha um excelente salário, viajava o Brasil inteiro, era muito legal, hotéis bons, comia bem. E tirar tudo aquilo para colocar um bonezinho e ir lá servir sorvete, servir um gelato, não foi fácil, mas não tem outro jeito. Então eu não considero covardia quem não tem a coragem suficiente, não acho, tá tudo bem, mas se você quer, tem que ir pro tudo ou nada. E daí é fazer dar certo. Cara, deixa você que eu tô cheio de perguntas aqui, cara. Você falou sobre aprovação, eu acho que esse foi o momento da aprovação. Eu acho que na hora que você serviu o primeiro sorvete ali, eu acho que ali você venceu. Sabe? Eu falo assim, igual você falou, eu concordo 200% com você quando você fala que não acha que é covardia. Porque eu também não acho. Né? Eu falo assim, até no meu próprio Instagram, eu falo pra todo mundo. Todo mundo quer crescer. Sabe? Você olha, você vê, por exemplo, você acabou de falar, você tem uma rede, você fatura 10 milhões de reais. Entendeu? Você tem 22 horas. Todo mundo, falando especificamente do dono de restaurante, o cara quer, não, eu quero crescer minha marca e virar franquia, e isso e aquilo. Só que o preço para se fazer isso é muito alto. E assim, eu não cheguei a nada perto do que você fez hoje, mas eu volto a trazer o exemplo que eu falei do domingo, sabe? Será que você está disposto a passar um domingo sem ver um futebol na TV, né? Sem fazer um churrasco em casa, sem estar com a sua esposa deitada no sofá? Será que você está disposto a perder o aniversário do seu filho, o aniversário da sua esposa? Então, assim, quando a gente vai entendendo, né, a dinâmica das coisas, tem um preço alto a se pagar ali, que muitas das vezes, se a pessoa for um pouco racional até, ela não vai sair. Exatamente. Sabe, assim, você poderia muito bem, que não seria um ato de covardia, ter falado, cara... Melhor não.
eu vou tentar me realocar no mercado de tecnologia, veio pandemia, né? Eu tenho uma esposa que tá ali fazendo uma faculdade agora, a gente sabe que um curso de odonto não é barato também. Exato. Então você tem essa responsabilidade, porque você também colocou essa segurança para sua esposa, ou não? Então, beleza, você quer fazer? Pode ir lá e fazer. E aí você tem um filho pequeno em casa, uma carreira consolidada. Não seria covardia. Muita gente vai entender isso aí. Cara, ele foi louco. É igual eu tô falando, racionalmente falando, muitas das vezes, não é a melhor decisão, né? Então, assim, vai mais pelo propósito mesmo. Eu falo que esses tempos a gente entrevistou, eu não lembro quem foi agora, que a gente chegou nesse assunto sobre empreender ser para todo mundo. Né? Eu sou um cara que defende que é para pouquíssimas pessoas. Acho que todo mundo pode empreender, né? Mas não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Porque é complicado, muitas das vezes, quando você é uma pessoa jovem, você teve a situação de ter família, uma carreira consolidada, ter construído alguma coisa aí ao longo do tempo. Mas muitas vezes uma pessoa jovem, né, ela vai abrir mão de fazer uma faculdade que teoricamente garantiria um caminho um pouco mais fácil para ele. Vai abrir mão de ir para a festa com um amigo, vai abrir mão de, vamos dizer assim, daquele momento onde ele tem energia, né, para fazer algo maior, e na verdade não é nem fazer, é para arriscar. Porque beleza, deu muito certo a sua decisão, você foi extremamente competente em comprar a marca, em assumir esse risco, em fazer o negócio crescer, mas também poderia ter dado errado. Com certeza. E é do jogo, faz parte. Exato. Faz parte. E não tá, vamos dizer assim, 100% relacionado ao que você escolheu. Pô, quem que imaginaria que após a sua escolha vinha uma pandemia? Não. Não tem como, né? E eu falo muito isso com a minha esposa. O exemplo vem de várias formas. A minha esposa, quando ela já é mãe, ela já tem uma formação, ela decide fazer odonto, não é fácil. Não é fácil. Quando ela começou a faculdade, ela amamentava. Ela tinha que sair no intervalo da faculdade na escolinha do meu filho para amamentar. Tu acha que foi fácil? Nunca. Foi o difícil dela, foi a renúncia dela, foi a dor dela. A faculdade, antes da pandemia, lá, ela premiava semestralmente os melhores alunos. E dava camiseta e tudo. A minha esposa ganhou todos. Olha aí. E as amigas da faculdade falaram assim, mas como assim? Eu sou aqui, eu só estudo, você é mãe, tu vai pra uma loja. Minha esposa ia pra loja atender. Quando eu ficava em casa com o meu pequenininho, que hoje já não é mais tão pequeno, né? Tem 6 anos, a minha esposa ia lá de atendente. A minha esposa ia produzir. A loja fechava 10 da noite no shopping, era a hora que tinha que produzir. Uhum. Não terminava, 6 horas da manhã, tinha que ir lá produzir. Então, assim, você ser desafiado é de várias formas, não necessariamente empreender. Mas se quiser, não tem jeito. Não dá para fazer mais ou menos. Não, eu vou me manter onde eu tô, que é a minha zona de conforto, e aos pouquinhos eu vou tentar alguma coisa. Não tem como. A chance que já é pequena, provavelmente vai vir a 0. Sim. Então tem que mergulhar de cabeça. É um nível de energia que precisa, que é muito alto. Exatamente. Não, eu falo... Eu concordo, e assim, essa realidade que vocês viveram também é a realidade de vários empreendedores e empresários, né? Que a gente enxerga, né? É muito bom você compartilhar isso, é por isso que a gente também gosta, né, de contar essa história. Por quê? Porque hoje o cara vê você com seu sucesso, sua esposa é dentista. Não trabalha, exerce. Mas essa parte de lá de trás, de sair da faculdade para amamentar, tem muita gente. A gente cansa. Eu e o Rafa visitamos cozinha todo dia. A gente chega, tem criança lá no meio, né, Rafa? Tem criança lá. Cada coisa neném que a gente de colo. É uma caminha do lado do balcão ali, onde tira o pedido lá da cozinha. Então essa é a realidade. Exato. Essa é a vida real. Né? E é importante. Esses dias mesmo a gente foi visitar uma lá em Colombo. Cara, coisa mais linda, investimento grande. Tinha uma caminha lá no canto, assim, que surpreende a gente. Sabe por quê? Porque a gente vê a garra que a pessoa tá para fazer aquilo ali acontecer. Né? Até mesmo as pessoas que investem pesado naquele negócio, ele tem um sonho por trás daquilo lá. Porque é um propósito. Porque é um propósito, entendeu? A pessoa tem que ter um sonho formado para fazer aquilo acontecer. Sim. E se ele quer que faça acontecer, ele tem que insistir, persistir e fazer. Hoje, o ser humano, ele quer que o resultado venha do dia para a noite. Exato. Vou abrir o meu negócio. É um mal da humanidade. É não saber esperar as barreiras que têm que ser passadas.
Ele abre hoje, ele quer que mês que vem ele esteja ganhando dinheiro. Ele fala, não, isso aqui não é para mim. Não é para você, porque você não soube se comportar como um bom empresário. Cara, eu abri um cachorro-quente, uma menor que essa mesa aqui, e todo mundo zombava da minha cara. E eu falo, cara, acredite no que você... Todo mundo chega para mim, Rafa, mas como que você fez isso? Cara, eu acreditei em mim. Eu passei noites e noites em claro... Em claro não, noites e noites em claro não é, né? Noites e noites ali trabalhando para fazer o negócio acontecer. E olha o homem aqui, ó. Era engravatado, andava só na beca, teve que colocar o avental e falar assim, eu vou fazer isso aqui acontecer. É isso. Ele não precisava disso, você já era um cara estruturado. Sim. E de loucura, você citou, eu lembro um caso, sem citar a pessoa, uma pessoa estava fazendo um comentário, poxa, o Dirceu foi lá, fez isso, fez aquilo, comentando algumas coisas lá, e ela falou assim, pá, o Dirceu é louco, imagina, né? E eu, um amigo meu, né? E eu pensando assim, pô, se ele soubesse... Porque o que parece loucura para os outros, para quem tá fazendo, loucura não tem nada. Sim. Você sabe onde você quer ir, para onde você tá indo. Onde você vai pisar. Mas é normal as pessoas não entenderem. E eu acho que você também não tem obrigação de querer ficar explicando, porque não vai conseguir. As pessoas são diferentes, tem que respeitar isso. Um amigo meu, Marcelo, faz anos que eu não converso com ele. Nós estávamos fazendo um evento lá em Dois Vizinhos, isso há 1000 anos atrás. E eu estava cobrando todo mundo, eu era o presidente de uma instituição chamada Rotaract, que é da família Rotara, lá isso era adolescente. E nós tínhamos um evento que ia ser sediado em Dois Vizinhos e eu, como presidente, estava pegando no pescoço todo mundo. E numa reunião difícil lá, eu falei assim, pessoal, cada um tem que dar seu 100%, porque senão não vai funcionar, não sei o que lá. E o Marcelo me deu uma aula, ele falou assim, Dirceu, você tá certo. Cada um tem que dar seu 100%, só que o teu 100% é diferente do meu. O teu 100% talvez é passar a madrugada toda aqui acordado. O meu é só até meia-noite. Eu preciso ir embora, tomar um banho, jantar. E eu lembro daquilo e tento exercer isso até hoje. Porque ele estava assim, ele e outros tantos dando o seu 100%. Mas cada um tem o seu. Cada um suporta, né, uma frequência diferente um do outro. E isso, né, principalmente agora, que tem as pessoas que trabalham comigo, né, em loja, na franqueadora, na fábrica, tem que ter essa percepção. Pô, será que a pessoa simplesmente não está querendo ou ela já está entregando aquilo que ela tem a capacidade de entregar? Então, de loucura é muito pouco, tá? Muito transpiração, isso sim. Dirceu, me diga uma coisa. O pessoal quer saber disso, né? Desde o começo você está mostrando que você é um cara muito focado no que você quer. Como que você faz para manter esse foco constante? Né? Você tem vamos dizer assim, alguma coisa por trás de tudo isso que te mantém nesse foco, porque o cara tem que estar sempre recarregando todas as energias, porque senão o cara chega uma hora que arreia. Me perguntaram isso há poucas semanas atrás e eu penso assim, para quem joga futebol, o atacante, ele tem que ser apaixonado pelo gol. Ele tem que ser. Só que muitas partidas não vai ter gol. Então ele tem que curtir o jogo todo. Ele tem que curtir desde o apito inicial até o último. E eu tento exercitar isso para mim na Milk todos os dias. Então, eu amo assinar um contrato. Chegou uma semana passada. Mais um contrato. É maravilhoso. É o gol. Mas o jogo todo tem que ser bom. Então, o dia a dia tem que ser gostoso. E nem sempre é. Nem sempre é. Não sei se eu devo ou não, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Eu tô olhando pro lado que o Alisson tá aqui. Ele vai te dar uma pedrada ali. Cuidado que você vai falar. A nossa manhã da Milk Franqueadora começou hoje da seguinte forma. Temos uma loja que vai inaugurar semana que vem no Rio. O caminhão queria fazer a coleta dos equipamentos hoje. Tombou ontem. Ô, louco. Nossa. Então a notícia às 7 horas da manhã é que a coleta... O bom dia foi esse. Foi esse. Então você... desespera. Mas como eu falo para minha equipe, não pode durar mais que 5 minutos. O teu estresse, o teu desespero, ele momentâneo. Não pode. Então calma, pensa e aí faz. E tem que pensar muito. Faz menos nesse momento, pensa. E 30, 40 minutos depois, tu pensou numa solução que não só funcionou, como tá tudo certo e amanhã os equipamentos vão pro Rio de Janeiro. Então assim, você tem que curtir muito todos os dias, por mais difíceis que eles sejam, porque eles passam. Os dias difíceis vão passar e os bons também. Então, a gente não pode focar só no gol. Eu não posso focar só na assinatura do contrato. Eu tenho que fazer ser gostoso todos os dias. Mesmo aqueles que não são bons, que temos dias difíceis. Sim. Cheguei em casa agora à noite, lá, fui falar com a minha esposa e brinquei assim com ela. Falei, temos dias bons, dias menos bons, dias difíceis, dias complicadaços
e os de hoje. Porque hoje foi muito difícil. Hoje foi um dia bem complicado devido a essa situação, né? Sim. É o sonho num franqueado. É o cara que a expectativa, cara, minha loja inaugura semana que vem e amanhã carrega meus equipamentos. Né? Você tem noção como tá a cabeça desse cara lá? E nós aqui temos que ter serenidade e falar, calma, e vamos resolver. Então, o que me motiva todos os dias é isso. É gostar tanto do que eu vivo. Aquele clichêzão, né? Quem faz o que gosta não trabalha. Não é bem assim. Mas é gostoso. Então, o dia a dia da Milk, acordar, ir pro escritório, conversar com as pessoas. E a gente é cheio de projetos, tá? E eu sou, por natureza, um insatisfeito. Vocês elogiaram, olha a convenção. Ah, tem 70 itens lá que eu quero melhorar para o ano que vem. E nunca vai ser perfeito. Nós lançamos agora novos sabores, né? Alguns deles vocês provaram lá e imagino que gostaram. É o do limão siciliano um pouquinho, né? Quase levar um para casa. Aquele lá é covardia. Então, assim, a gente já tá pensando no que vai lançar depois. Então, os do verão estão prontos, já pensando lá na frente. Então, é uma melhoria constante. E isso não é só com os colaboradores, não é só com os franqueados, é também com fornecedores. Por isso que vocês viram fornecedores sendo premiados. Avaliados ali. E já trocamos alguns. Então, se o santo não bate, se o fornecedor não entende a importância que ele tem para Milk, ele não fica. Na primeira convenção, eu coloquei um slide lá na festa e mostrei a logo de todos eles. E eles estavam lá, junto com os franqueados. Eu mostrei fulano, beltrano, fulano. E quando eu terminei de mostrar a eles, eu falei assim, pessoal, se vocês estão achando que isso é uma homenagem, lamento decepcioná-los. Não é. Eu só queria que os franqueados que estão aqui soubessem quem é cada um de vocês. Porque o sucesso do nosso franqueado depende de vocês. Imagine chegar agora verão e não ter pote para colocar o gelato. Imagine lá o cara ter que produzir e não ter uma produtora. Mas não dá. Então, tem que viver o dia a dia, tem que ter excelentes fornecedores, tem que ter excelentes parceiros e, graças a Deus e muita dedicação, a gente está com uma equipe muito bem estruturada, bem legal, para conseguir entregar um bom trabalho lá para o franqueado. Não significa que a gente não pode fazer melhor. Pode. Estamos buscando para isso. Prova disso é a parceria com vocês, né? A gente entende que temos que melhorar nosso delivery, não só do iFood, mas em outros canais também. Então, a Milk está naquele estágio hoje que ela não pode mais parar para aprender nada sozinha. Ela tem que ir no mercado buscar pessoas que são especialistas naquele assunto para nos dar velocidade. Nós não podemos mais ficar aprendendo, né, do jeito mais difícil que tem hoje. O que a gente precisa fazer é buscar o que tem de melhor no mercado para fazer acontecer. Top demais. Não, sensacional. E hoje, quantas pessoas compõem a tua equipe? Ao todo, em torno de 40 pessoas. Você pegar lojas, fábrica, tudo que envolve a Milk, né? Se você tem loja, eu preciso validar todas as ideias que nós temos. Sim. Então agora está saindo o novo cardápio. Em loja. Tudo antes vai para sua loja. Tudo. Centraliza. Se for lá, para dar errado, deu tem que certo, ser deu errado, é ali que vai acontecer o negócio. Isso. E tem muita gente que fica no bastidor que ninguém conhece. Pega lá a engenheira de alimentos que cuida, porque você fazer um sabor de gelato, meu amigo, é uma novela. Demora, são meses para você sair de uma ideia e transformar num produto acabado. E atrás disso, por exemplo, tem uma engenheira de alimentos. Aí vamos pensar num projeto de loja. Tem um arquiteto lá que está trabalhando nisso. Então, tem muitas pessoas que ela não aparece no dia a dia da Milk que estão por trás disso. Então, entre pessoas que trabalham diretamente ligado a nós e esses que prestam serviços pros nossos franqueados, aí é muita gente trabalhando. Bacana. Muita gente. E você já parou para pensar quantas famílias você fomenta? Penso nisso todos os dias. Você já para pensar assim e fala, cara, olha o tanto de gente que vive um sonho... Que depende, né? Vive um sonho que eu quero fazer crescer. Porque tem muito empreendedor que ele só pensa nele mesmo. Sim. Empresários, praticamente, que eu sei, eu conheço, que o cara não tá ali. Pô, tem muitas famílias que dependem de tudo isso. Eu preciso fazer dar certo. A minha equipe lá, que é pequena, eu sempre falo assim, cara, quando abaixa o movimento, já falo, eles dependem de mim. Né? Você já parou para pensar isso? Sempre. Então, não é só o sonho dos franqueados, e é o sonho de quem trabalha com a gente também. Agora, recentemente, eu recebi um presente lá da nossa arquiteta, Yasmin. Desde que eu assumi a marca, a gente conversou com várias arquitetas. Algumas fizeram projetos para a gente testar. E a Yasmin assumiu desde o começo, está com a gente até hoje. Inclusive, foi reconhecida pelos franqueados. Então, foi ela que ganhou lá, né? O melhor um dos prêmios foi dela, né? O do melhor atendimento. E ela é uma profissional espetacular. E nas vésperas da convenção, ela me deu um presente. E fazia parte desse presente uma carta. Onde só eu e minha esposa saberemos o conteúdo, mas uma parte dela mostrava a gratidão dela
pela oportunidade que a Milk deu para ela e quanto isso abriu as portas para ela como profissional, como arquiteta, né? É uma pessoa que naquela época era recém-chegando em Curitiba, então isso foi muito bacana. Então, às vezes, as pessoas não têm essa noção, né, de quantas pessoas estão por trás disso. Agora, quando eu falei aqui em torno de 40 pessoas, eu vi até a expressão do Alisson assim, ele falou 40, mas daí eu vi ele fazendo assim com a cabeça quando eu comecei a explicar. Porque às vezes a gente não tem essa dimensão de pessoas que compram a briga literalmente junto com a gente, né? Então, são famílias de quem trabalha com a gente, de quem presta serviço pra gente, dos franqueados, é muito sonho. Eu falo muito para quem trabalha comigo, a gente, para mandar alguém embora, tem que ser muito dolorido. Não pode ser uma tarefa prazerosa. Então, quando, poxa, mas o fulano lá não tá indo bem, mas por quê? Será que ele tem todas as condições? Será que ele tá tendo uma boa gestão? Será que você não errou na contratação? A empresa que eu trabalhava é gigante, né? Então, são centenas de pessoas. E eu fui muito treinado a isso. Olha, você contrata quem você quer, mas quando contratou, tem que fazer dar certo. Essa pessoa tem família, ela pode ter esposa, ela pode ter filhos que dependem desse trabalho. Então, mandar alguém embora não deve ser uma decisão fácil. Porém, se chega um momento que não se tem mais o que fazer, essa pessoa pode começar a prejudicar os demais. Vocês são uma dupla. Se você não faz seu trabalho, você prejudica ele. Se ele não faz, prejudica você. Então, também não dá. Mas não é uma decisão fácil e são muitas famílias aí envolvidas nisso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta técnica agora que eu tenho certeza que 99% da galera tem essa dúvida, né? E que eu poderia ir no Google, mas eu quero falar aqui diretamente com o especialista. Qual que é a diferença do sorvete pro gelato? O preço. Nossa, aí sim. É o preço. Sorvete agora é caro. você pegou no pau. Sorvete é barato e gelato é caro. Só isso. É uma grande confusão na cabeça das pessoas, né? E eu sempre dou... Antes de explicar, eu dou um exemplo. Certo. Sabe aquele x-salada que você come lá no teu bairro? Aquele que vem com milho, ervilha, aquele ketchup baratinho. Sabe aquele? Aquilo não é um hambúrguer artesanal, gourmetizado. Aquele tu paga R$7 no teu bairro, um hambúrguer é 50. Certo. E não são o mesmo preço. Mas os dois têm pão, os dois têm alface, os dois têm maionese, os dois têm ketchup, os dois têm hambúrguer. Não é a mesma coisa? Sim. Não é. Sorvete e gelato é a mesma confusão que se faz. Na tradução literal, gelato é sorvete em italiano. Mas o mundo inteiro já sabe, já entendeu que gelato é uma coisa e sorvete é outra. E tem inúmeras diferenças, mas as principais. O gelato ele é um produto artesanal. Então, por exemplo, sem citar nomes, o sorvete é comum. O cara põe numa máquina lá e produz milhares e milhares de litros e armazena em grandes câmaras frias e conforme vai saindo, ele vai vendendo e já era. Tá lá. O gelato não. A gente só produz o que precisa ser produzido. Então, primeiro, terminou a cuba lá, tá acabando o meu chocolate belga, eu faço mais. Então, é um produto extremamente fresco. A adição que eles têm de conservantes artificiais, de corantes artificiais e saborizantes é quase zero. Por que é quase zero? Eu vou pegar, nós temos um sabor lá que é o unicórnio. O unicórnio, ele é um sorvete azul, ele tem marshmallow, então ele tem uma parte mais química, não tem jeito, né? Mas a maioria dos sabores não. Pega o nosso pistache, né? Eu brinco que a última Páscoa o pistache fez mais sucesso do que o cacau, né? Foi incrível, tudo tinha pistache. Como que é o pistache da Milk? É o grãozinho do pistache que a gente compra, ele passa por um processo de torra, que tira o óleo, que faz uma pasta e que vira gelato. Sabe quanto tem de saborizante artificial? Zero. Sabe quanto tem de corante? Zero. Sabe quanto tem de saborizante? Zero. Então, isso é característica de um gelato genuinamente italiano. Tem a diferença. O nosso maracujá, o gelato de maracujá, o sorbet. O gelato base leite, os sorbet são os base água, né? O zero lactose lá. Ele é uma base que dá estrutura para ele e o maracujá. A fruta, a polpa. Ela não é um saborizante, não é um corante, né? Eu lembro uma vez eu estava na loja e uma cliente falou assim, ela provou o maracujá. Meu Deus, como esse maracujá é azedo. Eu falei, maracujá é assim mesmo. É assim, é você reclamar que o limão siciliano é muito ácido. Né?
limão, né? Sim. O limão tem essa característica. Então é isso. Ele tem uma redução absurda de açúcares se comparado a um sorvete tradicional. A gordura trans é zero. É tudo gordura de origem vegetal, né? Então são muitas diferenças que fazem um gelato num sorvete. Outra diferença, a quantidade de ar que você tem na massa dele, no produto, né? As pessoas às vezes comentam o sorvetinho soft, né? Aquele de R$3 que tu compra por aí. Você dá uma bocada naquilo, desaparece. Acaba. Porque aquilo tem muito ar. Aham. Todo sorvete, todo gelato, ele precisa de ar, porque é o que vai dar a maciez dele, vai ajudar na textura, né? Mas o aceitável de ar de um gelato é infinitamente menor do que é de um produto, porque o nosso propósito não é dar volume nele, é dar a cremosidade que ele precisa ter para ser gostoso. E quanto a um sorvete tradicional, quanto mais ar você põe, ele expande. Uma diferença que se pega, o sorvete, ele normalmente é vendido em litros. Você vai lá no mercado, lá na prateleira, ele sempre é embalagem em litros, né? Por quê? Então, se ele é em litro, quanto mais eu expando ele, mais ele rende, eu ganho mais. O gelato, normalmente, ele é comercializado em quilo. Por quê? Porque é o custo realmente da massa. Entendi. Então, você pega um potinho Mais desse... consistente, Poxa, o potinho... Para quem não conhece, né? Nossa, mas um potinho desse, R$18. Aí a pessoa começa a comer e fala, mas é bastante, né? Por quê? Rende, Porque né? Rende. Porque é massa. Então é por isso que as meninas lá quando eu fui comer agora sábado, ela pesa. Exatamente. Todo potinho ela pesa. É. Eu ainda falei pra minha esposa, falei assim, olha só, ela tá pesando todos os potinhos. Ela colocava e pum, pesava. Colocava, pum, pesava. Então, um gelato de um sabor na nossa loja, ele vai girar na casa de 120 gramas. 2 sabores aí de 145, 150 gramas. E o Mega Milk, que é o pote maior, são 300 gramas. Por que é pesado? Porque eu não quero vender com menos do que é o combinado para não lesar o cliente e nem vender a mais, porque isso Pra vai não ter ferrar com a minha prejuízo. margem. Exatamente. De margem vocês entendem melhor do que eu. Sim. Então não dá. Então eu quero ser justo. E eles, a proporção deles muda. Se você pegar um sorbet que a base é água, ele é mais volumoso. Então no potinho ele pode parecer que tem mais, mas o peso vai ser igual. Entendi. Top demais. Então é isso, Elas estavam pesando todos os potinhos. É a instrução que a gente dá para o franqueado exercitar isso na loja. A gente brinca que às vezes a mão tá pesada. Você vai lá e coloca Pega um e pouco colocou mais na 180 colher. gramas, a mão que tá pesada. Então você dá uma calibrada na mão. E é muito legal as lojas que os funcionários ficam brincando com isso. Ó, vamos lá, vamos ver quem consegue colocar 120 certinho. gramas. E crava. É impressionante, porque pega o jeito. Então são muitas diferenças, essas são algumas delas, né? A quantidade de açúcar é menor, não tem gordura trans, maioria dos sabores sem saborizantes artificiais, sem corantes artificiais, sem conservantes. Quanto tempo dura um gelato? Cara, vai durar 100 dias. Na loja ele dura 2. Você fez hoje, amanhã acaba, tem que fazer de novo. Então sempre é um produto fresco, né? Eu nunca fiz, mas meu pai disse que era muito bom tomar leite na teta da vaca. Não fiz. Mas o gelato é isso, é sempre fresquinho, né? Essa é uma outra diferença. O tempo que você faz um sorvete, um gelato, fica indo pro freezer e indo pra vitrine. São 2 equipamentos com temperaturas diferentes. Então quanto menos vezes ele sofre essa alteração, melhor. Você passa por um processo de ultracongelamento para ele não criar cristais de gelo. Sei. Senão, quando você sofre alteração de temperatura, o gelo vira água, perde sabor. Então, 2 produtos totalmente diferentes. Sensacional. Isso foi uma aula. Agora, outro ponto que eu queria falar, vamos dizer assim, tecnicamente, você falou que uma decisão, que a decisão mais certa que você tomou a partir do momento que você assumiu a marca foi a da produção na loja, né? Fora essa, que outras decisões você julga, né, de todos os âmbitos que levaram a esse crescimento? Vocês triplicaram de tamanho, né, de uma coisa que já era franquia, nós não estamos falando que saiu de uma loja para 3, nós estamos falando que saiu de 7 para 22, né, ao longo dos últimos 2 anos. Que outras decisões que você julga, ou sei lá, contratação de alguém, que foram chave dentro desse processo, que vem tornando a Milk esse sucesso aí e vem possibilitando esse crescimento? Eu acho que é difícil citar uma coisa ou outra, porque são vários fatores que contribuem para isso. Então, acho que o posicionamento da Milk ele é muito claro. Sem citar marcas, mas eu entendo que o mercado ele estava dividido e tinha uma distância muito grande daquelas gelaterias conservadoras, italianas e tudo mais, para aquele sorvete comunzinho de 3, 4 pila. Era 8,80, né? 8,80. E a Milk veio com esse diferencial. Bem, você está vendo que é uma vaquinha piscando? Olha nossas cores. Tem marcas que eu vou, e obviamente que eu visito muitos concorrentes, e você vê que eu falo alto, né? Eu sou bem expressivo, e eu vou já começo a me comportar
Já começo a falar mais baixinho, porque o ambiente me remete àquilo. A loja da Milk, não. A loja da Milk é azul, é o marrom, é a colorido dos quadros ou das TVs. Então, ele te traz esse ambiente mais descontraído. As pessoas olham a vaquinha, né? Ah, mas uma coisa infantil. Não é. Os sabores... Então, começam os acertos. Eu acho que o nosso posicionamento, ele foi perfeito. E esse mérito não é meu. Isso eu peguei no pacote. É algo que já veio pronto. Assertivo ao extremo. O que eu comecei a criar e pensar... os sabores têm que ter essa comunicação com a criança, o jovem, o adulto, o vovô e a vovó. Então, se você pega os nossos sabores na Milk, você vai de um pistache, uma coisa mais clássica, um tiramisu, um janduia. A gente lançou agora o chocolate com pistache, sabores um pouco mais sofisticados. Sensacional esse chocolate com pistache, ficou, eu brinco, né? Ficou nojento, né? Ficou muito bom. Mas eu tenho um unicórnio, mas eu tenho torta Milk, mas agora vai ter um banana flambada. Então tem os sabores que comunicam. Mais modernos. Mas é uma combinação disso. Você pega os nossos rolls, né? Que é uma atração, faz na hora, na frente do cliente. Inclusive, vou dar um spoiler aqui hoje, que ninguém sabe, vai ser lançado agora, tá saindo do forno. A partir de agora, a gente vai dar a opção do franqueado, do cliente montar o dele. Então, até hoje, nas lojas, em qualquer uma loja do Brasil, você vai encontrar 10 opções de rolls prontos. Certo. E o que você pode fazer é acrescentar alguma coisa. A partir do novo cardápio, que começa a ser entregue na semana que vem, nas lojas, a gente vai anunciar isso, você pode criar o seu. Você pode fazer a tua criação. Então, você respeita aquela pessoa que quer fazer algo do jeito dela. Eu quero misturar... pistache com banana. Se você tá tudo bem, você vai poder fazer essa tua criação, mas manteremos aqueles sabores mais conservadores para esse público que nós temos. Então, entender bem quem é o nosso cliente, ter produto para eles, também eu acho que é um outro diferencial bem significativo. A equipe, né? A equipe vem crescendo. Cada vez a gente contrata profissionais prontos no mercado, que já vêm com expertise bacana no seu departamento, na sua função. Então, de novo, é uma soma de fatores que faz isso. Agora, quando você olha para duas coisas, e com certeza do segmento da alimentação vocês entendem mais que eu, talvez de gelato eu entenda um pouquinho mais, mas no contexto geral vocês entendem mais. O segmento da alimentação tem uma coisa muito grave chamada desperdício. Muito. Sabe qual que é o nosso desperdício hoje na loja da Milk? É zero. Dirceu, não existe zero. É zero. Só tem uma hipótese. Erro humano. Eu uso banana, comprei 10 quilos, apodreceu. Você comprou 10 quilos. Você sabe medir. A gente usa 1 quilo por semana. Comprei limão lá, que a gente usa, limãozinho lá que tem que espremer. Comprei muito, estragou o limão. Mas morango, fora erros assim, o desperdício é zero. O produto acabado é zero. Zero. Então, isso faz com que o mercado seja muito estável. Outra coisa que é um ponto diferencial, o estoque de uma loja da Milk é ridículo. É muito baixo. Isso ajuda demais. A gente tira produto de Curitiba e entrega no Nordeste em 3 dias. Então, você está entendendo que o cuidado que o meu franqueado tem que ter com o estoque dele é pequeno, porque eu consigo repor rápido. Sim. E quando acontece, por algum motivo, um erro, ele não fez pedido, esqueceu, já mandamos por Sedex. O importante é não deixar a loja parar. Então, assim, estoque baixíssimo. Desperdício zero. A margem é absurda, como tem que ser o segmento de alimentação, mas a nossa margem é muito alta. Bem, nós apresentamos alguns números para vocês aí para fazer análise, é só vocês olharem, né? O mix que nós temos, então tem o gelatos, que é o carro-chefe de vendas, mas tem que trazer algo diferente para atrair cliente. Eu entro com o roll, mas eu tenho milkshake, mas eu tenho uma linha de sobremesas. Algumas operações têm café, nem todas podem ter, por questão contratual com shopping, alguma coisa, mas tem opção de café. Poxa, mas café por café, mas eu tenho o café expresso, eu tenho um com leite, que é o macchiato, eu tenho um chocolate com notas de café, aí eu tenho um cappuccino, e tudo isso o franqueado recebe pronto. Vai fazer o brownie e o petit gâteau, ele recebe tudo pronto, é uma basezinha que ele põe água, bate e assa. Então, essa facilidade para o franqueado. É a principal dúvida. Como é que eu vou fazer um troço com gelato aqui no Rio de Janeiro? Quando a gente apresenta o processo para ele... É ridículo. Ridículo. É muito simples. Então, é uma combinação de fatores. E a margem, obviamente, que entrega lá no final, né? Nós temos casos de payback em 14 meses. Então, isso não é comum. Né? O nosso valor de investimento aí hoje na casa de 300 mil, pode pesquisar. É maluco. Eu acho que outra coisa que contribui muito... A gente joga muito limpo com o franqueado.
Quando a gente fala para ele que ele vai ter um investimento lá na casa de 300 mil, a gente apresenta, depois que ele assina, obviamente, a relação do que ele tem que comprar. Ele pode somar, vai bater. Porque nessa relação de 300 mil, ele precisa, por exemplo, e é real, tá lá uma faquinha de serra. Quanto custa uma faquinha de serra? Cara, tu compra R$1. Sabe por que tem que ter? Porque ele corta o limão. Tá lá que tem que ter 2 tesouras. Por que é 2? Porque uma fica lá na loja e uma fica na produção. Para cortar o pacotinho que chega dele. É jogado limpo. Mas, Dirceu, existem variáveis para uma loja custar mais ou custar menos? Existem variáveis. Porque nós temos uma projeção lá do que ele vai gastar, por exemplo, de marcenaria. Certo. Agora, se ele pega uma loja muito grande... Vai gastar mais. Vai mais mesa, vai mais cadeira, pode ter. Outra variável é a escolha do ponto. Então, nós temos casos... Agora, no Rio, um deles, o ponto era perfeito. Não precisou trocar piso, não precisou... Foi pintar a parede e fazer marcenaria. Então, esse cara vai gastar menos que o previsto. Sim. Agora, aconteceu... Loja do Shopping Estação. Era bruto. Não tinha piso, não tinha reboco de parede, não tinha elétrica. Gasta mais. Mas as variáveis são essas. Não é aquela coisa... Não, assina aí com a gente, vai gastar 300 mil, tem equipamento de 20 mil. Do cara vai comprar o equipamento é 60. Aí o cara fala, não, mas é que nesse 300 mil não tava a taxa de franquia. Tá, a taxa de franquia. Eu vejo a propaganda de algumas marcas, né? Não, invista com a gente a partir de X. Tu vai olhar, aquilo é só a taxa de franquia. Então, não, acho que julgar muito aberto com o franqueado. Lá no Rio de Janeiro agora, tô citando o Rio porque vai abrir 2 lojas nos próximos 10 dias, né? São pessoas que conheceram a Milk na loja do franqueado. Eu preciso falar alguma coisa para esse cara? É nada. É que é uma marca que já se vende sozinha. Nós fechamos com um franqueado agora, o Eduardo, lá no Rio também. E na reunião com ele, né? Ele quis conversar comigo, a gente teve um bate-papo lá, uma videochamada. E eu brinquei e falei, Eduardo, eu não vou te falar nada. Porque o que você precisava ouvir, você ouviu do Alexandre, que é franqueado, que é teu amigo. Né? Então, assim, para mim tá muito fácil a negociação. Porque o que eu vou falar se ele é amigo de um franqueado que tá com a loja há 2 anos, que fatura o que você sabe que fatura, eu abri isso para vocês, que fala a margem que tem, que fala a relação que tem com a gente. Produto, já experimentou, já viu tudo. O pessoal veio para convenção agora, o pessoal do Rio, né? E daí, é o primeiro ano deles, desses 2 últimos, né? Poxa, mas ir lá para Curitiba, eu tô correndo com a minha loja, vai inaugurar... Eles não queriam vir. Os caras saem daqui falando... o ano que vem eu vou vir, vou trazer minha esposa, se permitir, eu quero trazer meu filho. O que esses caras vão falar da Milk lá no Rio? Aí ele abre a loja, bomba. Aí ele vê que aquela margem que nós falamos, às vezes, é maior do que falamos. Tá fácil. Então, acho que é uma soma de fatores que entrega pra gente esse crescimento que a gente tá tendo até aqui. Top demais. Dirceu, infelizmente o papo tá ótimo, mas a gente tem que finalizar aqui nosso programa, porque, cara, foi um bate-papo muito top, muito... Foi solto, né? Sim. Se pudesse, eu queria ficar mais tempo aqui, porque você é um cara que dá aula de empreendedorismo, de como se comportar como empresário, e eu tenho certeza que todo mundo que assistiu esse programa, tá assistindo, vai levar uma aula para casa sensacional. Parabéns por todo o projeto que você criou, que você está criando, a maneira que você conduz toda essa empresa, toda essa logística, com uma leveza de empresário, porque às vezes quando você escuta o empresário falar, mas é aquele ar pesado, né? Que o cara tá assim falando, mas ele tá engasgado porque ele não sabe o que ele tá falando e ele não sabe o que ele espera lá pro futuro dele. Você não. Você tá falando aqui, você é muito leve, você já sabe o que você tá esperando lá no teu futuro. Então isso daí faz total diferença. Parabéns pelo cara que você é. Obrigado pela oportunidade que você tá nos dando de mostrar o nosso trabalho para você. Eu e o André levamos você muito como referência hoje, né? Tudo que a gente vai falar, mas olha o Dirceu como que ele fez, olha a atitude que ele teve. Cara, olha a Milk. Proporcionou um momento sensacional. A gente vai nas empresas, a gente fala, cara, você tem que proporcionar para os teus funcionários isso. Mas de onde vocês trouxeram isso? A gente foi, conheceu a Milk agora, fomos no evento deles e foi sensacional. Entendeu? Não é toda empresa que faz o que você faz pelos seus franqueados, colaboradores, todo mundo, tua família inteira estava lá. Sim. Você não faz só pelos teus funcionários, você pensa na família de cada franqueado que você chamou lá. Então tinha até fornecedores teus que estavam sentados na nossa mesa, que a gente não conversou com eles, mas a gente notou que era fornecedor teu. Sim, vários. Pessoas de manutenção que Sim. estavam sentado com a gente. Sim. Daí eu falei assim, olha André, olha onde que o homem chegou, porque ele chamou até o pessoal da manutenção para participar de um evento desse tamanho, onde ele está dando um troféu para grandes pessoas da empresa dele. Então, parabéns por isso.
Parabéns pro teu assessor lá, o Alisson, que veio conversar com a gente, comprou a nossa ideia, sempre nos trata muito bem. Então, eu acho que a tua empresa, que nem você falou, quando atingir tantos anos, né? Você quer ter 100 lojas. Eu acho que pode ter certeza que isso daí vai ficar pequeno para você. Parabéns. Tomara. Brigadão aí pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui. A gente nem vê a hora passar. E, na verdade, antes de vir, a gente fica, putz, será que demora? Será que vai ser legal? E agora, sinceramente, foi um ficaria papo solto, horas aqui, cara. muito gostoso. E foi muito legal. Foi uma conversa saudável, uma conversa de empreendedor, uma conversa de empresário pro próximo. Você abriu a tua carta aí. Eu falo que eu sou muito fofoqueiro. Eu não sou bom em guardar segredo. Mas fica aberto sempre que vocês precisarem aí, bater um papo. Não é com o intuito de ensinar ninguém. Mas se ajudar, eu contribuir com aquilo que a gente fez, que deu certo, que não deu, nem tudo que dá certo pra mim vai dar pros outros, nem tudo que deu errado pra mim vai dar pros outros. Mas nós não temos segredos. Então, quem assistir, que quiser bater um papo, entre em contato, que é um prazer trocar figurinha. Aliás, o crescimento que a gente tem assim é absurdo. Quem quiser comprar uma franquia da Milk também... É só entrar no Instagram, lá tem o link. Que veio através do podcast Mestre do Delivery, tá? Porque a gente vê se a gente morde uma comissão ali. Sem problema. Mas o ponto, assim, Dirceu, eu gosto mais de conversar com gente inteligente igual você. Mas você fez uma analogia sobre o futebol e o atacante. Cara, eu vou te falar uma coisa assim com sinceridade. Se eu fosse falar de você, um jogador com a Milk, eu ia falar que você é o Ronaldinho Gaúcho. Sabe por quê? Porque é nítido a sua felicidade em estar jogando. Exatamente. Isso é verdade. Saca? Tipo assim, cara, você é o cara que joga rindo, né? Então, o reflexo da sua marca, você foi falando das coisas da marca, assim... a gente enxerga como isso, a gente pensa em conectar com a família, com a criança. Cara, a Milk, pra mim, tá muito tangível tudo isso, né? Então, é muito bom fazer parte disso. A gente se sente honrado de certa forma, fazer parte desse projeto, esperando que a parceria seja longa e duradoura aí, né? Mas eu acho que mais do que isso, cara, é muito inspirador estar próximo de você e da marca e do cuidado que vocês têm com a marca, com tudo, com atenção, né? De ouvir, acho que assim, eu até falei isso lá na convenção. Cara, a sinceridade de você ouvir do dono da marca, isso aqui tá errado. E o cara virar pra você e falar assim, tá errado mesmo. E não, porque a reação da maioria das pessoas seria assim... Não, seria arrumar uma desculpa. Não, mas você tá olhando pelo lado errado. Aqui nós fazemos... Não, cara, vou falar assim, a franqueada falou, não, eu não acho que isso esteja certo na rede social. Você falou, concordo. Tem que mudar, simples. Tem que mudar. E é isso, né? Porque... Todo esse ecossistema que você constrói tem essa base muito forte. Então, para nós, assim, tá nessa parceria, trago você aqui para falar sobre tudo isso. Quem tiver um senso, assim, de interpretação vai entender muita coisa que vai levar pro negócio. Obrigadão por você ter vindo aí. Foi um programa motivacional. Eu acredito nisso. E fica aqui o nosso convite. Quando a gente for fazer nosso evento... Você vai palestrar junto com a gente e contar um pouco dessa história. Prazer. Se puder contribuir de alguma forma, conte comigo. Nós estamos criando um evento agora do Mestre, onde a gente vai pegar várias pessoas que motivam os empreendedores. A gente vai falar muito sobre técnica, como se comportar no delivery. E a gente vai trazer uma pessoa como você para fazer parte desse evento com a gente. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E só um pequeno parênteses. Tem muito do Dirceu ali, claro. Mas tem muita gente por trás, o Alisson que está aqui, quem está em loja, quem está na fábrica, quem trabalha na franqueadora. Então, jamais conseguiria fazer 1/3 disso se não tivesse uma equipe tão comprometida. Parabéns. Isso é uma coisa que eu tenho orgulho em dizer, é o comprometimento que a equipe que nós temos. Talvez não sejamos a equipe mais talentosa do planeta, mas com certeza somos os mais dedicados. E isso se reflete lá na frente. Então, obrigado mais uma vez e o que eu puder contribuir estarei à disposição. Valeu, galera. Galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou o programa, né? Um programa muito especial, foi um conteúdo muito top. Muito obrigado e até o próximo programa. Dirceu, muito obrigado. André, tamo junto. Mais uma de sucesso, um programinha
Top demais. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Valeu!